Você não está cansado só porque a vida ficou pesada. Você está cansado porque coisas demais ainda encontram espaço dentro de você. Por isso, parar nem sempre parece descanso. Até um quarto silencioso pode parecer cheio. No fim de um dia longo, você se senta, tenta respirar, mas sente algo correndo por dentro. Parece que uma parte sua continua respondendo, se defendendo, se preparando para a próxima demanda antes mesmo de ela chegar. O corpo desacelerou. A alma, não. Vozes demais ainda entram. Pressões demais ainda atravessam a porta do seu interior quando o dia já deveria ter ido embora. Muita gente chama isso de estresse. Outros chamam de esgotamento. Outros dizem que é só a vida adulta. Só que essas palavras podem ser pequenas demais para nomear o que realmente está acontecendo. Talvez uma parte do seu cansaço nem seja só peso. Talvez seja exposição. Talvez você não esteja só cansado porque a vida pede muito. Talvez você esteja drenado porque coisas demais ainda tocam onde não deveriam. Uma notificação, uma tarefa pendente, uma lembrança, um medo, uma frase que não sai da cabeça e, de repente, o clima dentro de você muda outra vez. Esse é o vazamento escondido. Não é só que você trabalha muito, é que você continua acessível nos lugares errados. O seu corpo pode estar em casa, o seu espírito ainda está exposto, as suas mãos podem estar vazias. A sua mente continua ocupada. O quarto pode estar silencioso. O lado de dentro continua cheio. Quando uma vida fica aberta por tempo demais, até invasões pequenas começam a pesar. Então, me responda com sinceridade. Quando a sua semana realmente começa? A maioria das pessoas diria que na segunda-feira. Elas já acordam sob pressão, prazo, cobrança e a sensação de que estão atrasadas para uma corrida na qual nunca quiseram entrar. Só que almas mais sábias entendem outra coisa. Quem começa exatamente onde a pressão começa, passa a semana inteira correndo atrás do que a paz deveria ter entregado antes. As vidas mais fortes não começam na segunda. Elas começam naquilo que o domingo deveria restaurar. Não digo isso como frase bonita. Digo isso como realidade espiritual. Deus nunca planejou que você começasse no meio da demanda. Nunca planejou que você começasse no meio do barulho. Nunca planejou que você saísse para o dia já perseguido por dentro, dividido emocionalmente e atrasado na alma. Você foi chamado para começar na presença de Deus, em renovação, em provisão, numa paz que te alcança antes que o mundo comece a pedir alguma coisa, antes de cobrar de você aquilo que você ainda nem teve força para entregar. Olhe como os nossos hábitos ficaram estranhos. O despertador toca. Antes mesmo de o café ficar pronto, a mão corre para o celular. Antes de a alma firmar os pés, o mundo já entrou no quarto. Uma manchete, uma mensagem, um lembrete. A urgência de outra pessoa pousa no seu peito antes de o seu coração ter um único momento quieto com Deus. O dia começa assim. Você chama de normal esse pânico só porque ele se repete toda manhã. Só que normal não é a mesma coisa que santo. Familiar também não é a mesma coisa que sábio. A fé cristã sempre soube disso. A semana não deveria começar debaixo da produção. Deus ensinou ao seu povo que a vida precisa ser recebida antes de ser gasta. O domingo vem primeiro como uma declaração. A ressurreição vem primeiro. A provisão vem primeiro. A presença vem primeiro. Você não consegue oferecer o que ainda não recebeu. Quando o começo é a pressão, a semana inteira passa a parecer governada pela pressão. Quando o começo é a presença de Deus, você entra nos próximos dias já suprido. Talvez esse seja o redirecionamento de que você mais precisa agora. Não é apenas uma agenda melhor, nem mais disciplina.
É um ponto de partida diferente. Alguns de vocês não têm falhado por falta de sinceridade. Têm começado no lugar errado. Têm começado na exigência do mundo e não na provisão de Deus. Por isso já entram nas batalhas espalhados por dentro. A Escritura usa uma imagem muito forte para falar disso. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Essa linguagem é dura, mas é misericordiosa porque é honesta. Uma cidade sem muros é uma cidade exposta. É fácil entrar, é fácil interromper, é fácil saquear, é fácil ferir. A palavra está dizendo que quando não existe governo sobre o espírito, a vida interior se torna assim. Não sem valor, não sem esperança, apenas aberta nos lugares errados. Talvez seja por isso que a paz anda tão difícil de guardar. Não porque Deus tenha se recusado a te dar paz, não porque você seja incapaz de recebê-la, mas porque a paz nunca foi feita para morar num lugar onde toda voz ainda tem o mesmo direito de entrada. A paz precisa de ordem santa. A paz precisa de limites sábios. A paz precisa de portas. Escute isso com clareza. O seu cansaço não prova que você fracassou. Pode ser o momento em que Deus está te mostrando onde o vazamento está. Ele não revela a brecha para te humilhar. Ele revela a brecha para te redirecionar. Então vamos trazer isso para a vida real. A primeira porta é a da manhã. Antes de o mundo falar, deixe Deus ter os primeiros 10 minutos. Parece pequeno, mas não é. Isso é uma batalha de prioridade. É decidir quem recebe o primeiro acesso ao seu interior. É decidir se a primeira voz do dia será demanda ou provisão, pressão ou presença, pânico ou paz. O dia vai continuar tendo responsabilidades reais. A conta não some. O prazo não desaparece. O trabalho talvez continue difícil. Só que a pergunta muda. A questão já não é se a pressão existe. A questão é se a pressão vai ter a primeira palavra. Faça algo simples. Sente-se. Coloque os 2 pés no chão. Não pegue o celular. Deixe o quarto ficar em silêncio por 1 minuto a mais do que seria confortável. Respire como alguém que não precisa sair correndo antes mesmo de começar. Depois diga uma frase honesta para Deus. Não precisa ser bonita, não precisa soar espiritual. Pode ser simples assim. Pai, eu não quero que o mundo fale primeiro comigo hoje. Só isso já é um começo. A partir daí, abra o dia numa ordem simples. Primeiro, uma passagem curta da palavra, ou uma verdade que você já carrega no coração. Não é maratona espiritual, é ancoragem. Depois, nomeie a pressão com honestidade. Se a mente já acordou dizendo que você está atrasado, responda com verdade. Senhor, essas demandas são reais, mas elas não vêm primeiro. O Senhor vem primeiro. Depois, coloque no papel aquilo que ainda está girando dentro de você. Escreva as 3 ou 4 coisas que mais estão pesando. A conversa que você teme, a conta que te assusta, o prazo apertado, a pessoa a quem você precisa responder. Então faça algo que muda o clima de dentro. Em vez de levar esse monte inteiro para o pânico, entregue a Deus frase por frase. Isso importa mais do que muita gente imagina. Uma lista inacabada boiando na mente vira clima emocional. Uma lista escrita diante de Deus vira outra coisa. Ela ganha nome, ganha limite. O problema continua real, mas já não fica espalhado pelo corpo como neblina. Você tirou isso do peito e colocou diante do Senhor. Essa é uma das formas mais práticas de deixar Deus ser o provedor. Você para de exigir que o seu sistema nervoso carregue o que a oração foi feita para entregar. Quando escreve o peso e o coloca diante de Deus, você não está negando a realidade. Está se recusando a deixar a realidade virar o seu primeiro senhor. Talvez você conheça bem essa cena. Você está na cozinha. O café ainda está passando. O celular está na bancada. Um olhar rápido vira 3 minutos. 3 minutos viram agitação. Quando o café fica pronto, o seu espírito já não está mais presente. Nada terrível aconteceu.
Ainda assim, a atmosfera mudou. Essa mudança invisível tem te desgastado mais do que você imagina. Por isso, guarde os primeiros 10 minutos como quem protege o começo de uma batalha que pretende vencer. Não tente fazer disso algo impressionante. Faça disso algo real. 10 minutos quietos, de verdade, mudam mais do que uma hora inteira de ambição religiosa que depois você não sustenta. A meta não é se sentir profundo toda manhã. A meta é começar debaixo da voz certa. Se você precisa de um ritmo simples, deixe-o humano. Água, respiração, palavra, uma oração honesta, uma rendição escrita. Então, siga para o dia. É aí que renovação diária deixa de ser uma frase bonita e se torna força de verdade. Deus não supre apenas a grande crise que você não consegue controlar. Ele também supre os primeiros minutos, aqueles que vão decidir quem você será enquanto a crise ainda não foi resolvida. Então, eu te faço outra pergunta. Quem tem treinado o clima da sua manhã? Aquilo para onde a sua mão corre primeiro quase sempre começa a moldar o seu diálogo interior. Por isso, os primeiros 10 minutos importam tanto. Não porque eles te deixam mais religioso. Importam porque decidem se a parte de dentro da sua vida vai começar aberta ou guardada. Pense na diferença. Uma pessoa acorda e imediatamente pega a tela. Em poucos minutos o coração acelera. A mente já está tentando segurar urgências invisíveis. E ainda não houve uma única frase clara diante de Deus. Outra pessoa acorda sob o mesmo céu, com muitos dos mesmos problemas, mas começa diferente. 10 minutos. Silêncio. Verdade. Respiração. Uma rendição curta. O mundo de fora não mudou. O governo interior mudou. O que parecia pequeno por fora, ao meio-dia se torna enorme por dentro. É assim que a provisão muitas vezes opera, nem sempre removendo a montanha antes do café da manhã. Muitas vezes ela chega dando firmeza à alma antes da subida. Não finge que o peso sumiu, apenas não deixa o peso se apresentar antes de Deus. A segunda porta é a porta digital. O seu celular pode ser um servo brilhante, também pode virar um senhor cruel. Vale a pena repetir isso, porque o problema de muita gente não é a tecnologia em si. O problema é uma relação de autoridade invertida. Um servo espera propósito. Um senhor exige acesso. Um servo ajuda você a fazer o que importa. Um senhor mantém você disponível para tudo aquilo que não importa. Muita gente que pensa que só usa o celular já entregou a ele o direito de interromper, convocar, distrair, provocar e definir o clima do dia. Essa parte da mensagem dói porque ela é muito comum. Você está na fila do mercado e a mão vai para a tela. Anda de um cômodo para outro e o aparelho vai junto. Senta para comer e ele já está ali. Vai orar e ele fala antes. Vai descansar e ele continua chamando. Não é que cada momento seja catastrófico. É que nenhum momento continua neutro. Acesso constante treina receptividade constante. Uma alma que fica sempre aberta para o ruído acaba ficando fraca para o silêncio. Por isso, a porta digital precisa ser reeducada com ações visíveis. Não com culpa, com governo. Comece com uma decisão objetiva. Se você não está usando o celular com propósito, deixe-o longe de propósito. Não virado para baixo ao seu lado como um ídolo silencioso. Longe, numa gaveta, numa prateleira, do outro lado do cômodo. Em outro cômodo, se for preciso. A proximidade importa. Aquilo que continua ao alcance continua em negociação. Aquilo que fica em negociação quase sempre continua no poder. Depois, acrescente uma pergunta antes de abrir a tela. Eu vou abrir isso para quê? Parece uma pergunta pequena. Não é. Ela cria um limiar. Obriga o propósito a chegar antes do acesso. Se você não tiver resposta, feche. Se a resposta for vaga, espere.
Se a resposta for real, faça o que precisa ser feito e saia. Isso é o começo da reconstrução. Você vai sentir resistência. Ótimo. A resistência revela vínculo. Esse desconforto pequeno diz a verdade sobre o quanto o acesso sem limite se tornou normal. Muita gente acha que está cansada porque faz demais. Em muitos casos, está cansada porque nunca fecha de verdade. A mente nunca pousa. A atenção nunca termina um pensamento sem deixar um ouvido virado para a próxima interrupção. Existe um perigo ainda mais profundo nisso. Aquilo que sempre te alcança acaba começando a te nomear. Se o feed sempre te alcança, o feed começa a dizer o que importa. Se a indignação sempre te alcança, a indignação discipula o seu sistema nervoso. Se a comparação sempre te alcança, a comparação começa a roubar a sua gratidão. Se o trabalho consegue tocar o centro da sua paz a qualquer hora, ele deixou de ser apenas trabalho. Passou a ocupar um lugar de autoridade dentro da sua vida. Por isso, a porta digital não é moda de produtividade. É cuidado espiritual com a casa interior. É pastoreio da própria mente. É uma das formas pelas quais o provedor te ensina que a provisão não chega porque você permanece infinitamente disponível. Muitas vezes, ela chega justamente quando você para de deixar acessos triviais drenarem aquilo que Deus reservou para algo santo. Experimente isso hoje num momento comum. Coloque o celular longe antes de servir o café. Deixe-o em outro cômodo enquanto termina uma tarefa. Sente-se à mesa por 10 minutos sem ele. Repare no que sobe quando o silêncio aparece. Depois diga a verdade sobre o que viu. Você está realmente usando uma ferramenta ou está obedecendo a um reflexo? Você também pode criar janelas de consulta em vez de acesso aberto o tempo todo. Talvez responder mensagens em horários definidos e não a cada tremor. Talvez deixar o celular carregando fora do quarto. Talvez tirar do e-mail de trabalho o direito de te seguir de cômodo em cômodo. Isso não é exagero. Isso é governo. Agora eu preciso falar de algo importante. Alguns de vocês não checam o celular por entretenimento. Checam porque a pressão é real. O supervisor pode mandar mensagem. O cobrador pode ligar. A escola pode trazer um problema. Alguém de casa pode precisar de você. Eu não estou pedindo que você negue a realidade. Estou pedindo que você não coroe a urgência como seu senhor. Mesmo quando o problema é legítimo, ele não merece acesso ilimitado ao seu interior. Você pode responder o que for necessário sem entregar o trono da sua mente. Talvez isso signifique estabelecer um limite de horário para o trabalho e escrever as tarefas pendentes antes de a noite começar. Talvez signifique dizer: essas coisas são reais, mas não vão dormir no meu peito hoje. Talvez signifique escolher um horário fixo para checar em vez de 10 olhadas ansiosas. É isso que uma porta faz. Ela não nega que algo existe. Ela decide até onde aquilo pode entrar. A terceira porta é a porta da noite. Uma hora antes de dormir, feche os portões. É aqui que muita gente perde mais força do que imagina. Leva o dia inteiro para dentro da noite. Leva o feed para a cama. Leva a conversa mal resolvida. Leva a conta. Leva o medo. Leva o replay. Leva o futuro para debaixo do travesseiro. Depois pergunta por que o corpo deita enquanto a alma continua andando de um lado para o outro. Um dia não precisa apenas de um começo santo, precisa de um fim santo também. Faça a última hora ser diferente de propósito. Abaixe as luzes, guarde o aparelho, interrompa o fluxo de entrada. Deixe o quarto ficar mais silencioso do que o mundo. Se precisa escrever, escreva. Se precisa orar, ore. Se precisa apenas sentar em silêncio porque os seus pensamentos passaram o dia inteiro correndo, fique ali até eles desacelerarem. Depois faça algo simples e prático. Nomeie o amanhã com sobriedade. Não 20 coisas. Não uma lista de pânico. Apenas as 3 responsabilidades que mais importam. Escreva isso.
Depois escreva uma frase embaixo. Essas são as tarefas de amanhã. Elas não são as minhas senhoras esta noite. Uma frase assim pode impedir que o dia seguinte suba na sua cama antes da hora. Você também pode escrever uma coisa que está entregando e uma coisa que está recebendo. Eu entrego este medo sobre o dinheiro. Eu recebo graça suficiente para amanhã. Eu entrego esta conversa que não posso controlar. Eu recebo uma mente guardada esta noite. Isso não é fórmula mágica, é fechamento intencional. Quando a dor não é abstrata, mas concreta, a porta da noite se torna ainda mais importante. Quando o dinheiro está curto, quando a pressão da escola é real, quando o trabalho está instável, quando a casa está emocionalmente cansada, problemas reais adoram se disfarçar de licença para manter a mente online a madrugada inteira. Só que um peso não é servido pelo pânico. Uma dívida não diminui porque você a ensaia à meia-noite. Um conflito não é curado porque você o alimenta com os últimos pensamentos claros antes de dormir. Às vezes, a coisa mais santa que você pode fazer é simples: nomear o problema com precisão, colocá-lo no papel, orar com palavras claras e se recusar a deixá-lo dormir dentro do seu peito. Fechar a porta da noite não quer dizer que o problema desapareceu. Quer dizer apenas que o pânico não vai deitar ao seu lado. Quer dizer que as coisas não resolvidas não ganham automaticamente o direito de respirar no seu ouvido a noite inteira. Quer dizer que o descanso deixa de ser uma ideia fraca jogada no fim do dia. Ele passa a ser terra santa, onde o provedor continua trabalhando enquanto você dorme. Existe uma razão para tanta gente acordar já cansada. Muita gente não descansou de verdade, apenas apagou com os portões abertos. O corpo ficou imóvel, o mundo interior continuou aceso. Por isso, amanhã já começa com sensação de atraso. Quando uma pessoa aprende a fechar a porta da noite, ela faz mais do que dormir melhor. Ela para de ensinar à própria alma que o esgotamento é normal. Começa a ensinar que a paz pode sobreviver à madrugada. Uma alma sem guarda não permanece só dentro de você. Ela vaza para os relacionamentos. Vira irritação na cozinha, vira distância à mesa, vira resposta curta para quem você ama. Vira um espírito fisicamente presente, mas emocionalmente em outro lugar. As pessoas à sua volta talvez nem saibam nomear isso. Mesmo assim, sentem quando a sua vida interior ficou aberta demais. Por isso, governo interior não é egoísmo, é pastoreio, é proteção. É uma das maneiras escondidas pelas quais Cristo, o provedor, cuida não apenas de você, mas também por meio de você. Ele provê paz que vira atmosfera, provê ordem que vira firmeza, provê domínio que vira segurança para quem vive perto das suas decisões. Talvez você estivesse pensando que isso é apenas sobre se sentir menos cansado. É maior do que isso. Tem a ver com o tipo de presença que a sua vida se torna. A sua casa parece um corredor aberto para o pânico? Ou um lugar onde a paz está aprendendo a permanecer? E sim, reconstruir pode ser mais lento do que as suas emoções gostariam. Você pode guardar amanhã por 2 dias e falhar no terceiro. Pode fechar a porta da noite em um dia e deixá-la escancarada no outro. Não transforme isso em derrota. Reconstrução lenta continua sendo reconstrução. Pedra sobre pedra ainda vira muro. A meta não é perfeição instantânea. A meta é parar de chamar de normal uma alma aberta demais. Deus não está sobre você com nojo porque as portas do seu interior foram danificadas. Ele está perto de você com sabedoria, misericórdia e provisão real. Cristo, o provedor, não apenas manda você se esforçar mais. Ele supre aquilo de que a sua obediência vai precisar. Ele dá pão diário para a batalha diária. Ele dá clareza para os primeiros 10 minutos, coragem para o limite digital e paz para a última hora da noite.
Ele não apenas manda fechar a porta, ele te encontra na porta. Escute isso de novo. Quando você fecha aquilo que tem te drenado, você não fica vazio. Você finalmente abre espaço para o provedor encher aquilo que o barulho vinha roubando. Você não consegue derramar daquilo que nunca recebeu. Você não consegue viver suprido se insiste em começar vazio. Então, onde é que você mais precisa de redirecionamento agora? Nos primeiros 10 minutos? No reflexo constante de pegar a tela? Na última hora da noite, quando a sua alma insiste em dormir com os portões abertos? Não responda isso de qualquer jeito. O lugar que arde costuma ser o lugar onde a sabedoria de Deus já está batendo. Então eu vou dizer isso da forma mais direta possível. Você não precisa de uma vida maior. Precisa vigiar melhor o que está entrando. Você não precisa ver todos os problemas resolvidos até amanhã cedo. Precisa de uma forma diferente de começar. Você não precisa se transformar numa máquina. Precisa parar de viver tão aberto. Mas a adrenalina não vai curar isso. Melhor ordem vai. Você também não precisa merecer a provisão de Deus antes de recebê-la. Receba isso como uma palavra de identidade antes da oração. Você não foi criado para viver como um cômodo destrancado. Você não foi feito para deixar qualquer voz tocar o centro da sua paz. Você não é fraco porque precisa de portas. Você é sábio o bastante para entender que aquilo que é precioso precisa ser guardado. Isso é fidelidade com o que Deus confiou às suas mãos. A paz não é frágil. Ela sabe o que acolhe e o que manda embora. O descanso não é fuga da vida. É o jeito de a vida voltar para a ordem. Uma porta não é medo. É sabedoria com maçaneta. Então, não chame isso de algo pequeno. Chame isso de estrutura. Não chame isso de legalismo. Chame isso de mordomia. Quando as coisas erradas deixam de entrar com facilidade, as coisas certas finalmente ganham espaço para crescer. Se você continuar começando pela pressão, continuará vivendo como se o mundo fosse o seu provedor. Se continuar terminando o dia com os portões abertos, continuará acordando atrasado por dentro. Se continuar permitindo que toda voz entre primeiro, a paz continuará parecendo frágil, por mais sinceras que sejam as suas orações. Só que essa não precisa continuar sendo a sua história. O Deus que ergue muros em volta de cidades ainda sabe construir ordem dentro de pessoas. O Deus que ressuscitou Cristo no primeiro dia ainda sabe recomeçar uma vida humana desde a raiz. O Deus que dá o pão de cada dia ainda sabe alimentar uma mente cansada com a força de hoje, e não apenas com a esperança de amanhã. Então, aqui está o chamado. Não admire esta palavra e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Reconstrua hoje uma porta. Antes de dormir esta noite, escolha a porta que mais tem vazado dentro de você. Reconstrua essa porta antes que a próxima semana te peça mais alguma coisa. Agora ore comigo. Senhor, o Senhor vê o que ficou aberto dentro de mim. O Senhor vê os lugares onde coisas demais ainda têm acesso. O Senhor vê quantas vezes os meus pensamentos foram interrompidos. Eu não quero continuar sendo terreno aberto para barulho, medo, reação e urgência desnecessária. Por isso, eu peço agora, reconstrua o que foi derrubado em mim. Ensine-me portas santas, ensine-me limites sábios, ensine-me a abrir com discernimento e a fechar com paz. Redirecione-me onde eu comecei errado. Redirecione-me onde eu confundi pressão com responsabilidade, barulho com conexão e disponibilidade sem fim com fidelidade. Mostre-me os vazamentos que eu ainda nomeio de forma errada. Mostre-me onde o medo ainda tem chave. Mostre-me onde o mundo tem falado primeiro e onde eu ainda protejo os padrões que continuam me drenando. Depois, Senhor, dê-me a força de hoje, não uma força imaginária, não apenas uma força para algum dia no futuro. Dê-me a força de hoje, força para amanhã cedo, quando a minha mão quiser voltar ao velho reflexo. Força para o momento em que eu guardar o celular
e sentir vontade de reabrir o portão. Força para a última hora da noite, quando a mente tentar levar o amanhã para a cama. Força para escolher limites santos sem culpa. Força para confiar que o Senhor provê é melhor do que aquilo que o pânico tenta fabricar. Que a sua provisão me encontre na obediência simples. Encontre-me em 10 minutos quietos antes de o mundo falar. Encontre-me na lista que eu coloco no papel, em vez de carregar no peito. Encontre-me no silêncio que revela o quanto eu tenho vivido aberto. Encontre-me ali e encha o que o barulho esvaziou. Eu não peço apenas alívio, eu peço renovação. Renove o clima interior da minha vida. Renove o jeito como eu começo e como eu termino o dia. Renove a atmosfera da minha casa. Renove a forma como eu respondo quando o medo bate. Faça a paz ficar mais forte aqui, porque eu parei de dar acesso igual para toda a voz. Faça a ordem ficar mais forte aqui, porque eu parei de chamar confusão de normal. Faça as pessoas ao meu redor sentirem o fruto do que o Senhor está reconstruindo em mim. Senhor, eu confesso isso também. Muitas vezes eu vivi como se precisasse produzir primeiro e receber depois. Vivi como se o trabalho fosse a fonte e a sua presença fosse só o que sobrava. Corrija isso em mim. Ensine-me de novo que eu não posso dar o que não recebi primeiro. Ensine-me a começar pela provisão e não pelo desespero, pela sua voz e não pelo ruído do mundo, pela paz e não pelo pânico. Cristo, meu provedor, seja exatamente isso para mim aqui. Proveja a ordem que me faltou. Proveja o domínio que eu não consegui fabricar. Proveja a sabedoria que fecha o que nunca deveria ter permanecido aberto. Proveja um descanso que seja mais do que gerenciamento de cansaço. Proveja uma paz forte o suficiente para atravessar a vida real. Proveja pão diário para uma batalha diária. Proveja luz suficiente para a próxima porta que eu preciso reconstruir. Eu recebo a sua direção. Eu recebo a sua renovação. Eu recebo a sua força para aquilo que precisa mudar agora. Esta é a minha decisão. Eu não vou mais chamar de normal aquilo que está vazando. Eu não vou mais começar pela pressão. Eu não vou mais dormir com os portões abertos. Pela sua graça, eu vou reconstruir a porta, guardar o limiar e viver como alguém que já não deixa qualquer pressão tocar o centro da sua paz. Em nome de Jesus. Amém.